Agora vamos olhar uma coisa um pouco mais sobre verbos no inglês. Então, já falamos bastante sobre verbos, né? Verbo faz alguma coisa. E sabemos onde colocar. Primeiro, no inglês, você tem a coisa e depois o verbo que explica, né, o que sua coisa está fazendo. E aí você tem um objeto que vai receber a ação ou vai descrever a coisa ou vai fazer um monte de coisa, né? Esse objeto é uma coisa bem flexível, o que pode ser. E, até agora, nós sempre tratamos de um verbo ou talvez uma conjugação, uma combinação muito específica de verbos. Agora você vai aprender sobre uma categoria de verbos chamados auxiliary verbs, ou seja, verbos auxiliares. Então, no inglês, nós temos nossa sentença básica, né? A estrutura. Subject, verb, object. E umas 3 sentenças aqui. You run fast. You, o sujeito, né, o substantivo, o foco da sentença. E aí o verbo run, que é correr. E aí fast, que significa rápido. Aí, segunda sentença, the car, né, porque uma coisa, então precisa ter the antes. The car, coisa, is, verbo, red, cor da coisa. Aí, the company, coisa, verb, makes, o verbo, né, o que faz, né, cria, makes, cria, food, comida. The company makes food. Ok? Agora nós vamos focalizar um pouco sobre verbo, especificamente esses verbos auxiliares. Então, aqui no Google Docs eu vou criar uma tabela para nós olharmos. Eu vou fazer um simples aqui de 4x4 e vamos ver. Então, tipicamente você tem um verbo central. Vou colocar aqui para seguir nosso padrão. Então, tem o verbo central, que seria... Então, esses verbos auxiliares são verbos diferentes. Eles não podem ficar sozinhos, entendeu? E aí tem 5 que nós vamos olhar agora, esses verbos auxiliares. Então, vamos fazer assim. I follow the rules. Significa eu sigo as regras. Simples. Primeira palavra já olhamos. Então, vamos ver. Will. I will follow the rules. Então, essa palavra will indica futuro, mas ele encaixa nesse lugar de auxiliares ou de auxiliary verbs. E tem outros que encaixam aqui também. Então, vamos olhar. I follow the rules, né? Deixar a sentença bem simples. Próximo seria can. I can follow the rules. Aí seria eu posso seguir as regras. Entendeu? A conjugação aqui nada acontece. O verbo fica exatamente do jeito que está. E aí simplesmente inserimos essas palavras a mais. Will, can, tem uns aqui também. Should, must. Vou ter que adicionar uma outra linha aqui. E might. Então, vamos ver nossas sentenças aqui. I should follow the rules. Isso significa eu deveria seguir as regras. E aqui, I might follow the rules. Significa eu poderia seguir as regras. Tipo, talvez eu vou seguir as regras. Eu poderia seguir as regras, ok? E por último aqui, I must follow the rules. E aí, esse must significa tem que, deve. Eu devo seguir as regras. Mas, vê que no português essas coisas mudam, né? Eu vou, eu posso, eu deveria, eu poderia, eu devo, entendeu? Essas coisas são verbos conectados e conjugados, mas no inglês não. Will, não existe conjugação para will. Ele ponto. Ele é assim. Não muda. Can, também, não existe conjugação para ele, de forma alguma. Tipo, você não pode falar, não tem um passado
para ele. Não tem um cans, ou até também não tem uma forma infinitiva disto. É simplesmente assim, o jeito que ele está. É simplesmente assim, o jeito que essas palavras são. Esse é um ponto importante sobre esses auxiliares. Estes não mudam de forma alguma, em conjugação nenhuma, em hora nenhuma. Ponto. E outro variável aqui importante é que o verbo que vem depois também não é conjugado. Então, se eu trocar, vou criar outra tabela aqui embaixo e vamos fazer coisa de he, she, it, que é a terceira pessoa singular, né? Aquela que sempre precisa de conjugação. Vamos colocar he will follow the rules. Entendeu? Ele não é conjugado mais. Se tivesse assim, he follows the rules. Se não tivesse uma palavra aqui, aí você tem que conjugar o verbo. Mas, quando você tem essas palavras, will, can, should, might, must, essa parte aqui não é conjugado. Não importa o verbo. Não é conjugado. Entendeu? Então, agora podemos olhar todas as pessoas aqui. The company. She. We. You. They. Fazer mais aqui, né? Dá para fazer um monte aqui. Qualquer um segue essa regra. É uma regra fixa. E também vai para o plural, né? The students will follow the rules. Não acontece conjugação quando você usa essas palavras. Então, essa é uma estrutura que usamos bastante. E podemos também colocar outras palavras aqui, que nós vamos olhar essas na próxima lição.